Boa noite, sejam bem-vindos à live Volatilidade aplicada ao trade. Eu sou Luiz Otávio Roxo, sou proprietário do grupo Para Cima e presidente da Associação Brasileira dos Operadores de Opções. Sou especialista em modelagem estatística para operações com opções, há mais de 17 anos nessa área e no dia de hoje eu vou compartilhar um pouco sobre justamente a volatilidade aplicada ao trade. Bom, muito se fala já sobre volatilidade, não é mesmo? Porém, como volatilidade não é algo meramente em termos de expectativa, se não é de fato uma questão científica da estatística, ou seja, a volatilidade é uma medida de segundo momento de distribuição, justamente a dispersão. Então, ela não é uma questão mística, ela é uma questão de fato científica e ela afeta completamente tudo que envolve o mercado financeiro, tá? Então, eu vou começar aqui a narrativa, eu vou desenvolver todo o conteúdo da live, que é uma aula baseado em material previamente preparado. Então, eu agradeço a vocês, acompanhem até o final para poder, então, usufruir do benefício da compreensão de tudo aquilo que eu vou apresentar e desenvolver na data de hoje. Você nasceu e está se desenvolvendo em algo chamado espaço-tempo. Uma prova de que o próprio Newton esteve errado e de que o ser humano ainda ignora a realidade e que ele é capaz de viver e se desenvolver baseado em premissas equivocadas por um longo período de tempo. Ou seja, isso é um fato. A humanidade ela consegue seguir adiante mesmo estando baseada em premissas equivocadas. Por exemplo, essa questão que eu estou apresentando, que Newton esteve errado. Por quê? Porque na física, espaço-tempo é o sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo da relatividade restrita e da relatividade geral. O tempo e o espaço tridimensional, eles são concebidos em conjunto, como uma única variedade de 4 dimensões, a que se dá o nome espaço-tempo. Newton, mesmo sendo genial e extremamente importante, talvez o mais importante dos cientistas, ele esteve errado ao afirmar que a gravidade era regida pelas massas unicamente, e independente da distância entre os corpos, o que é um pensamento, uma sensação que influencia o mundo até hoje, quando a realidade se provou ser formada, na verdade, por um tecido, que é o conjunto do espaço tridimensional mais o tempo como a quarta dimensão, em uma realidade quadridimensional de um tecido que é deformado pelas massas dos corpos. E essa deformação é o que nós sentimos finalmente como gravidade, bastante diferente daquilo que foi apresentado por Newton. Mas aí, por séculos, a humanidade foi avançando, acreditando e levando a vida adiante baseada em premissas equivocadas sobre esse tema. E eu trago isso para fazer uma analogia de que você mesmo pode ter ou pode estar operando no mercado financeiro baseado em premissas equivocadas, e mesmo assim, às vezes ganha, às vezes perde, continua, sem perceber
que está baseado em premissas equivocadas. E você pode ficar nisso por um longo tempo, até, de fato, ter aí uma compreensão, uma iluminação sobre um ponto que você talvez ignorasse antes. Quando a teoria é levada adiante por Einstein se comprovou, os avanços dela levaram às explicações sobre o nascimento do universo, a órbita dos planetas e até mesmo o buraco negro. E a cada prova, ou seja, prova de verdade, nós abrimos os olhos para a realidade em um processo gradativo de evolução. Aliás, o Newton também esteve errado no mercado financeiro e perdeu milhões com ações da Mares do Sul. Por isso, não se sinta mal, porque as perdas acontecem, não é só com você. O Newton, ele na época disse assim: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Ele usou como justificativa ali para o investimento malfadado dele, em que ele perdeu milhões com as ações ali da Mares do Sul. Que foi uma bolha financeira ali entre 1643 e 1727, criada pela especulação em torno da Companhia Mares do Sul, uma companhia público-privada britânica que detinha na época os direitos exclusivos de comercialização aqui com a América do Sul. E eu estou fazendo essa introdução para propor um exercício de imaginação que, ao final, nos levará a compreender melhor a natureza do mercado financeiro. Note que todo preço tem atrelado a si uma informação de tempo. E a cada informação de tempo, de mercado aberto, tem atrelada a si uma informação de preço. Portanto, o que nós temos aqui? Uma realidade composta claramente por uma dimensão que é o tempo e uma dimensão que é o preço. Isso nos leva a uma terceira dimensão. Qual seja? Alguém aí na live tem ideia de qual seja a terceira dimensão? Alguém quer arriscar no chat algo sobre isso? Fique à vontade. A terceira dimensão, qual seria? Se em cada momento nós temos um preço e esse preço sobe ou desce, entre um momento e outro, haverá o quê? Uma variação. Portanto, a terceira dimensão é a variação. O mercado financeiro existe em um espaço formado por uma informação de tempo, uma informação de preço, e entre um momento e outro ocorre uma variação de preço. Forçando a analogia, eu poderia dizer que os ativos de mercado habitam a realidade em um tecido tempo-preço. E aí falta uma informação para você conseguir enxergar completamente a realidade do mercado financeiro. Qual seja? Exatamente, existe o quê? O volume, ou a quantidade de unidades colocadas à venda ou à compra, ou seja, as ordens. Portanto, as dimensões em que existe cada ativo no mercado são, primeiro, volume unitário, ordens. 2, preço unitário. 3, variação de preço. E essas três dimensões estão em um tecido, que é o tempo. Portanto, são 4 dimensões: volume unitário, ordens, preço unitário, variação de preço no tempo. Então, nós temos aí uma realidade quadridimensional. E o que nós queremos com isso? Para que isso serve na sua vida prática? Porque certamente você quer comprar um ativo a um preço e vender por um preço maior. Ou você quer vender um ativo a um preço
e depois comprar a um preço menor do que você vendeu antes de entregar, correto? E nesse contexto, o que nós buscamos é a variação do preço seguindo nossas ordens, a favor das nossas operações de compra ou de venda, ou de compra e venda, ou venda e compra, no caso das opções. Sendo variação favorável o que nós buscamos, precisamos entender o preço no tempo, o volume e as naturezas da variação. Porém, a nossa aula hoje é sobre volatilidade. Então, agora sim, eu vou entrar aqui no tema da aula. Eu gosto tanto de volatilidade que eu criei todo um ecossistema baseado em volatilidade. 2 indicadores, uma automação e um agente de inteligência artificial que cria operações e executa. E não apenas você pode consultar e usar esse ecossistema, basta você entrar em optop.com.br ou então em buscatrade.com.br. Na Buscatrade, você pode até consultar gratuitamente alguns indicadores. Bom, então você já aprendeu que existe 4 dimensões, 4 informações na nossa realidade como traders: volume unitário, preço unitário, variação de preço e tempo. Então, quando temos números e variações de números em uma série observável, nós temos, portanto, como usar a estatística para entender o comportamento desses números em série. E eu estou aqui tentando usar uma linguagem universal, porque agora, certamente, alguns que estão assistindo a aula já dominam o vernáculo da estatística e nós vamos certamente esbarrar em termos de linguajar científico. Mas eu vou tentar ser o mais universal que eu possa. A estatística serve para nos dar diversas formas de entender o comportamento de qualquer série de dados amostrais. E preços no tempo, que geram, portanto, uma informação de variação, são séries justamente de dados amostrais. Portanto, a estatística serve para nos dar diversas formas de entender o comportamento dos preços. Aí eu pergunto, vale a pena entender o comportamento das séries de dados amostrais de preços? Como nós somos fascinados pelo mercado financeiro e nós não trocamos o prazer de ter um gain por nada nesse mundo, se a gente não quiser entender o comportamento do preço dos ativos, vai querer entender do quê, então? Não é mesmo? Então, vamos falar a verdade aqui sem filtro nenhum. O que todo mundo quer saber é o quê? O próximo preço. Qual é o próximo preço? Vai subir? Vai cair? Vai subir quanto? Vai cair quanto? É isso que todo mundo quer saber. É a informação de $1 milhão. É isso e ponto final. E não apenas todo mundo quer saber o próximo preço, mas quer saber o próximo também, lógico. Então, se você também quer saber o próximo preço, seja bem-vindo, a aula é sim para você. Então, nós estamos de acordo, nós queremos entender o comportamento do preço e, mais do que isso, queremos saber quais serão os próximos preços no tempo do ativo que a gente acompanha. Isso para quê? Para conseguir ganhar mais o cascalho, o viu metal, o faz-me rir, o dinheiro, principalmente, e se possível, nos libertarmos das outras obrigações, podendo ficar o dia inteiro ganhando dinheiro no mercado financeiro e fazendo as outras coisas que a gente ama fazer, tendo aí total liberdade geográfica e temporal. E uma forma de conseguir isso é a volatilidade. Mas e daí? O que é a volatilidade? A volatilidade é uma forma de enxergar
variações de dados amostrais. Então, tem absolutamente tudo a ver com o que a gente tem em comum aqui. Então, vamos procurar primeiro entender o que é a volatilidade e depois entender como usá-la para ganhar mais dinheiro, para podermos ter mais liberdade. Se você manja de estatística, não precisa que eu te ensine os termos técnicos. E se você não manja, não adianta nada eu falar os termos técnicos que você não vai pegar a ideia. Então, eu vou procurar usar uma mistura de termos científicos com termos de uso comum e vou explicar aqui do meu jeito. Antes de entrar na volatilidade, um conceito-chave que você precisa usar é a probabilidade. Então, nós vamos partir da volatilidade para chegar na probabilidade apenas em linhas gerais, tá? Probabilidade tem a ver com chance. Chance em inglês e chance em francês é sinônimo de sorte. Bonne chance. E opa, é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos uma sorte, uma boa chance, né? Em estatística, nós trabalhamos com momentos e com densidades de distribuição probabilística. E os momentos de distribuição são 4. Momento não é tempo, tá? Não tem nada a ver. Momentos de distribuição são maneiras diferentes de olhar uma série de dado amostral, uma distribuição. O primeiro momento da distribuição, que é chamado de momento central, é quando nós vamos observar o quê? A tendência em relação à média. Então, o que nós temos? Quais as ferramentas do primeiro momento? A média, a moda e a mediana. O segundo momento da distribuição é quando nós vamos observar o quê? A dispersão em relação à média. Então, o primeiro momento, tendência em relação à média. Segundo momento, o quanto há de dispersão em relação à média. E aí nós vamos usar quais ferramentas? A variância, o desvio padrão, a amplitude interquartil e o desvio absoluto. Essas são as ferramentas do segundo momento. No terceiro momento, nós vamos observar a forma da distribuição, o shape, o corpo da distribuição. Se ela é simétrica, se ela é assimétrica, negativa ou positiva. E no quarto momento, nós vamos olhar as caudas da distribuição. Se ela é uma distribuição leptocúrtica, platicúrtica ou mesocúrtica. Basicamente, nós vamos mensurar o peso das caudas da distribuição. O quanto, ou seja, é a tendência ao extremo. É o contrário do primeiro momento, que é a tendência à média. Você deve estar acostumado a enxergar os preços em forma de gráficos com candles, né, velas, aquele sistema criado lá na época do samurai no Japão, que a gente usa até hoje. E em cada candle está ali visível a variação para cima, para baixo. E no gráfico você pode colocar também uma linha de média móvel para acompanhar o quê? Variação para cima, para baixo e a relação com a média, né? Então, você já está acostumado a usar a estatística de forma empírica, porque você aprendeu, assim, a olhar o gráfico, mesmo sem ter ou tendo o estudo da ciência, da estatística. Quando eu tenho uma série de dados amostrais, uma forma comum de observar é como esses dados se comportam em relação à tendência central. E a forma mais difundida de se entender isso é através da observação da média. A rigor, a média pode ser aritmética, geométrica ou harmônica. Mas, no mercado financeiro, nós também usamos uma forma de média exponencial. Uma vez que você observe a média,
você pode muito bem observar uma segunda informação, que é a dispersão, dado, portanto, do segundo momento. O primeiro momento, média, segundo momento, dispersão. E na dispersão, o que você vai observar é como e quanto esses dados se afastam e se aproximam justamente da média. E, finalmente, nós vamos então chegar na volatilidade, que está aí nesse segundo momento. A tão comentada volatilidade no mercado financeiro, ela usa o famoso comum desvio padrão. O Taleb tem uma proposta de usar o desvio absoluto, desprezando completamente a normal, a distribuição normal. Mas eu não quero fazer isso, pois eu não quero desprezar a distribuição normal. E esse comentário, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, outro dia a gente bate um papo sobre esse detalhe. Taleb quer usar, ele usa o desvio absoluto porque ele quer desprezar a normal. Eu não quero desprezar a normal. E eu tenho meus motivos. Eu não estou querendo desenhar o bigode na Mona Lisa e falar que eu sei mais que o Taleb. Simplesmente, para mim, ter a normal e poder observar a distribuição real e saber que os preços teóricos até hoje sofrem influência de uma maneira de observar, tendo a gaussiana como base, faz com que eu consiga encontrar as dispersões de preço. Então, eu não quero desprezar a normal, eu quero saber como é a verdadeira, verdadeira curtose, né? O verdadeiro peso das caudas de uma distribuição, mas eu quero poder olhar também comparando com como seria se ela fosse normal. O fato, então, é que eu vou sim usar o desvio padrão como medida de volatilidade para o nosso entendimento hoje e, de maneira geral, eu não desprezo o desvio padrão. O desvio padrão é o resultado positivo da raiz quadrada da variância. E no linguajar estatístico ele é conhecido como sigma. A variância é obtida pela soma dos quadrados da diferença entre cada valor e a média aritmética, dividida pela quantidade de elementos observados, subtraída de 1 quando é amostral. A crítica do Taleb começa quando nós precisamos usar o quadrado das coisas. Porque se eu tenho raiz, eu tenho quadrado, né? Raiz quadrada elevado ao quadrado são duas ferramentas aí do desvio padrão. E o Taleb, ele diz que quando você entra no mundo das leis de potência, você não pode observar tudo partindo do quadrado, tá? Porque você aí pode extrapolar o quadrado, poderia dizer infinitamente, porque um ativo pode subir infinitamente. Então, a realidade é muito mais de leis de potência do que de observação partindo do quadrado, né? Enfim, nós ainda assim iremos usar. Ele propõe usar o desvio absoluto e as leis de potência, né? Mas eu preciso encontrar as discrepâncias. Então, eu não vou desprezar a distribuição normal. Então, eu posso ganhar dinheiro com a referência, que é a normal, e principalmente as discrepâncias, que aí sim vem o desvio absoluto e as leis de potência. Então, a volatilidade, ou sigma, porque a variância é sigma ao quadrado, portanto, a raiz quadrada da variância é sigma, nada mais é do que uma forma de saber como os preços se afastam ou se aproximam da média. Por isso, eu sempre digo que as pessoas deveriam saber enxergar os preços em formas de candles, mas também em forma de corpo da distribuição, que foi justamente o que fez o genial Bollinger. Não, ele não é francês, não pode falar Boulanger, é Bollinger, ele é americano, tá?
ele trouxe a volatilidade para o gráfico de candles, estabelecendo duas linhas, uma no desvio padrão para cima e uma no desvio padrão para baixo, e uma linha exatamente no centro entre os dois desvios padrões. E aí temos as bandas de Bollinger, que podem ser de 1, 2 ou mais desvios padrões ao gosto do usuário. Então você consegue enxergar, mas a primeira era de um desvio padrão. Você consegue enxergar visualmente como está o preço em relação às suas variações ou amplitudes de variações passadas ou típicas. E aqui eu vou mostrar para vocês como é justamente o corpo de uma distribuição. Vocês estão enxergando aqui, isso aqui é a distribuição do IBOV, tá? Num período determinado de tempo. Em vermelho eu tenho como seria se fosse normal, e em azul eu tenho a distribuição real. Veja que a distribuição real tem um pico muito mais elevado, mais alto do que a premissa gaussiana, ou seja, ele fura aqui, as observações ao redor da média são muito mais observadas do que numa realidade gaussiana, e também nós temos aqui caudas gordas, ou seja, uma quantidade de amostras de eventos extremos muito, mas muito maior do que a premissa gaussiana. Então, o que eu quero é que você aprenda a enxergar não só em forma de candle, mas em forma de corpo da distribuição. Bom? Então, vamos lá. Prosseguir aqui. Considerações sobre a volatilidade. A volatilidade real do papel é calculada usando a variação passada. Muitos acreditam que variação típica se repete e, por isso, usam a volatilidade como uma medida de raio máximo de variação futura. A volatilidade implícita, ela já usa dados de variação de preço das calls no dinheiro. E ela é muito usada como uma forma de projetar raios de variações futuras no ativo objeto. Então, que raio é esse de raio de variação? É raio mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Veja só. Raio de variação. Por que raio? Porque é justamente uma circunferência. Então, eu tenho o preço atual do papel e a volatilidade típica passada, ela me mostra até onde o ativo no passado variou para cima e para baixo. Então, eu tenho um raio, ou em inglês, um range. E essa é a primeira forma intuitiva de se enxergar a volatilidade. A volatilidade, a forma intuitiva de enxergar é essa bola aí, com um ponto no meio, e um raio verde para cima, que é a variação positiva, e um raio vermelho para baixo, que é a variação negativa. Vocês não acham que isso aí parece uma mira? Uma mira para acertar o quê? O próximo preço do papel, tá? Embora se comporte a maior parte do tempo de forma muito próxima da normal, o mercado não é normal. Ele é leptocúrtico. Ele tem uma curtose mais pesada do que a normal. Agora vamos observar se o mercado fosse normal, se os ativos de mercado financeiro se comportassem respeitando uma distribuição gaussiana normal, tá? Uma distribuição de sino. Em 68,2% do tempo, o preço do papel estaria ou estará em algum lugar dentro desse raio de um desvio padrão, para cima ou para baixo, no dia do vencimento da opção. Porque se eu tenho quantos dias faltam para o vencimento, eu consigo usar a volatilidade local e aí eu mudo a informação de T, de tempo, colocando a informação de quantos
pregões faltam para o vencimento. Eu consigo ter uma ideia de variação típica passada projetada para o futuro. Em 95,4% do tempo, o preço do papel estará dentro do raio de até 2 desvios padrões para cima ou para baixo no dia do vencimento de uma opção. E em 99,7% do tempo, o preço do papel estaria dentro do raio de até 3 desvios padrões para cima ou para baixo no dia do vencimento. Portanto, projeção da expectativa de variação do preço do papel dentro dos dias de vida da opção, você pode fazer utilizando a projeção anualizada e proporcional aos dias faltantes da variação de um desvio padrão no preço do papel até o vencimento e calculando isso usando também informações de prêmio das calls no dinheiro. Então, dentro dessa maneira de enxergar a volatilidade aqui, você tem o preço atual do papel, o spot, nós chamamos de spot, porque é como se tivesse um abajur em cima do preço, né? Spot. E a extensão máxima de variação positiva estimada tendo a volatilidade passada como régua. Ok. Extensão máxima da variação negativa estimada tendo a volatilidade passada como régua. Muito bem. Estimando pela normal em 0,3% do tempo, o preço do papel poderia variar mais do que 3 desvios padrões para cima ou para baixo. Agora, como que eu faço para usar a volatilidade implícita para projetar preço futuro? Vou pegar aqui um exemplo, um papel de 50 unidades monetárias. Se a volatilidade implícita anualizada é de 20% no exato momento, em 68,2% do tempo, ela pode variar para cima ou para baixo o quê? 10 unidades monetárias, que é 20% de 50 unidades monetárias. Então, o preço máximo em 68,2% do tempo, ou de probabilidade, é 60 para cima, 40 para baixo. Então, eu consigo fazer ali, por exemplo, um short strangle com o preço da call em 60 e o preço da put em 40, e aí, 68,2% das vezes, eu não teria problema. Não teria. 95,4% do tempo, 20 unidades monetárias, 2 desvios padrões. Então, mínima de 30, máxima de 70. E, com uma confiança de 99,7% do tempo, 30 unidades monetárias, entre 20 e 80. Quanto mais alta a volatilidade implícita, mais caro é o prêmio das opções pelo princípio da paridade call put. Quanto maior volatilidade implícita, mais caras ambas e maior o desvio possível no preço do papel em relação ao preço-alvo inicial dentro do tempo de vida faltante. E é possível verificar a volatilidade implícita de um ativo naquele único dia. Faixa de desvio do movimento esperado do preço do papel naquele dia. Como que você faz isso? Ou seja, eu quero saber quantos por cento de raio ou faixa naquele dia usando a volatilidade implícita. O que eu faço? Eu divido pela raiz quadrada do número de pregões do ano, supondo que sejam 252 dias úteis. Então, você divide por 15,87. Por exemplo, o papel está a 50 unidades monetárias. A volatilidade implícita está em 30%. X é igual a 30 dividido por 15,87. X é igual a 1,89%. É a faixa de variação esperada máxima, né, no preço daquele papel naquele dia, 68,2% do tempo. Então, aqui você tem uma ideia de que dá para usar o desvio padrão. Porém, existem coisas em que você pode usar o desvio padrão e coisas em que você não pode. Então, você pode usar o desvio padrão para fazer um movimento especulativo, mas você não pode usar o desvio padrão como uma ferramenta de gerenciamento de risco, porque ele tem uma premissa normal e o mercado não é normal. Então, a quantidade de vezes que um papel varia 10 desvios padrões em um único dia é muito maior do que 0,3% do tempo, tá? Porque
os ativos de mercado financeiro têm uma cauda pesada, uma cauda gorda, tá? Não é normal. Mas não é por isso que eu vou jogar fora o desvio padrão. Não, eu posso usar o desvio padrão, porque maior parte do tempo ele vai funcionar, tá? Agora, tem um ponto. A demanda, que é o volume maior pelas opções, o aumento no volume de compra de opções, faz com que os preços das opções subam também. Preços subindo fazem a vol implícita subir. Maior vol implícita, maior expectativa de variação, que é igual à elevação dos preços, porque a vol é um dos componentes do Black-Scholes das opções. E o Taleb descobriu que em determinada porcentagem do tempo, a distribuição apresenta características de picos elevados, e o alfa da distribuição sai da normalidade, podendo variar mais de 6 desvio padrões dentro da vida útil de uma opção, principalmente as puts. Isso porque a volatilidade implícita nos momentos de quedas abruptas faz as pessoas comprarem loucamente puts, porque elas não têm para onde ir, elas estão compradas no ativo, elas não conseguem sair do ativo, porque ninguém quer comprar, e elas precisam comprar puts. E a put explode, causando aquele movimento de ganho no colapso, né? A expectativa reforça a realidade, que reforça a expectativa. Já em ralis de alta, isso não ocorre, tá? A volatilidade implícita sobe na mesma medida. Então, vamos lá. Os preços retornam à média? Sim, é verdade. Os preços retornam à média. E os preços retornam às caudas, quer dizer, aos extremos? Também é verdade. Os preços retornam aos extremos, tá? Quem cunhou o termo regressão à média foi um senhor chamado Sir Francis Galton. Ele criou esse termo para dizer que existe uma tendência, muitas vezes observável em estatística, nas distribuições de dados amostrais, de se retornar à região da média após um evento extremo. Tá certo, o Taleb questiona o tal do retorno à média porque ele diz que existem situações de não ergodicidade, ou seja, situações em que aquela estrutura não vai voltar à média. Por quê? Porque quebra. Uma conta que quebra vai a zero, ela já não volta mais à média, concorda? Então, isso é não ergodicidade. A ergodicidade é a capacidade de continuar, né? Se algo pode quebrar, ele não tem ergodicidade. Quebra, não vai mais voltar à média. Porém, tá? A constatação de que os preços vão para os extremos ou para a cauda não invalida o retorno à média. Então, nós, traders, podemos e devemos usar os dois conceitos no nosso racional de mercado para avançar no enriquecimento através do crescimento composto do nosso capital acumulado. Tanto o retorno à média quanto o retorno à cauda possuem evidências muito robustas, especialmente no mercado financeiro. Retorno à cauda é a tendência de eventos extremos ocorrerem em distribuições de dados amostrais com a característica de curtose em estatística. E como que eu faço, então, para usar o retorno à média e o retorno à cauda? Aqui só uma curiosidade. Você sabia que quem realmente demonstrou o retorno à média no mercado foi Daniel Kahneman, que ficou muito mais conhecido pelo pensamento rápido e devagar, mas ele é o pai do retorno à média no mercado financeiro e na economia, tá? Ele provou que isso ocorre, tá? Então, você pode usar o retorno à média no dia a dia observando as regressões lineares, observando as bandas de Bollinger e as médias móveis. Eu uso muito para acompanhar a narrativa dos preços ou mesmo para buscar ganhar se posicionando após eventos evidentes de afastamento ou de aproximação da média. Famoso o quê? Fechou fora da Bollinger, fechou dentro. Indica que ele deve voltar com força para a média. Qual média? Bom, aí você tem várias, né? Eu uso muito a média móvel simples de 20, de 3, de 50 e de 200, tá? Mas você pode usar o retorno à média depois de uma queda extrema, por exemplo, né? Você pode entrar comprando, apostando de que o preço vai retornar à média, então vai subir de novo, tá?
Agora, o Taleb diz, cuidado, porque ativos de mercado financeiro podem não ter ergodicidade, ele pode ir até zero, chegou zero, ele quebra. Ele não vai voltar. Se você ficar fazendo preço médio para baixo, é perigoso. Então, tem que ter as manhas, tá? E essa é só a primeira aula que eu estou dando sobre esse tema, que parece um tema óbvio, mas não é. O retorno à cauda, você pode usar fazendo o quê? Seguro de carteira, por exemplo. Você faz uma apostinha ali, com um valor marginal, de que haverá algum dia um evento extremo, e quando ele acontecer, você enche a conta de dinheiro naquele momento, né? Comprando um evento outlier, né? E aí, uma vez que ocorre essa queda extrema, você pode entrar comprando aí o ativo, apostando que ele vai voltar para a média, né? Desde muito tempo, se observou que existe uma tendência de retorno para a média em uma distribuição de dados influenciados por seres humanos. A Daniel Kahneman desenvolveu lá na década de 70 um estudo posteriormente conhecido como Cumulative Prospect Theory, que mostra como a psicologia humana atua, gerando a tendência do retorno para a média. Todos os dias, milhões de pessoas operam no mercado financeiro, então são seres humanos. E não demorou muito para que se observasse o fato de que os preços, muitas vezes, tendem a retornar para a sua média. Muitas são as estratégias de retorno à média, com nomes do tipo cerca elétrica, diamante, etc. E também operações de acumulação e evento extremo. Boca do jacaré, fechou fora, fechou dentro, etc., né? Ou latinha chacoalhada. O fato é que em qualquer observação mais simplista, você consegue observar que o uso de médias móveis em especulação financeira gera resultados genuínos. Dinheiro ganha, dá para ganhar. Sendo assim, observar se os preços estão se afastando da média ou retornando para a média é algo genuíno, como ferramenta de observação e acompanhamento das operações, e também como um aspecto de tomada de decisão. Em todas as ferramentas de gráficos no mercado financeiro hoje existe como ver a média móvel. Você põe lá a média móvel no TradingView, Simple Moving Average, ou média móvel simples, né? Aí tem gente que prefere de 200, de 21, de 9, tem o próprio setup do Didi, né? Que é o cruzamento de médias móveis, enfim. Eu também tenho o último dos coeficientes de LOR, ele é uma observação de médias móveis, tá? Então, sempre vale a pena considerar a média móvel e como os preços se afastam e retornam para ela. Outro termo relacionado a isso é o que eu estava dizendo, a ergodicidade, que se observa por momentos no mercado, mas não nas análises com maior quantidade de dados amostrais. Não tem ergodicidade. O importante é ter certeza que a sua carteira tenha os aspectos do retorno à média e que ela não esteja exposta ao risco de ruína, que é a não ergodicidade. É ir para uma direção e não voltar mais, que é um ponto no universo dos possíveis retornos futuros, em que não existe mais a possibilidade de retorno, seria o fim, o zero, algo que vai a zero não retorna mais à média. Mais adiante, nós vamos ver como avaliar se a sua carteira está exposta a ir a um ponto que, zerando, ela não retorne mais. Enquanto isso, vamos acompanhando o ir e o voltar dos preços, experimentando essa observação para ter cada vez mais segurança nas suas decisões. Operar, portanto, o retorno à média pode ser feito por meio do fechou fora, fechou dentro, das bandas de Bollinger, tendo a média móvel como alvo e a referência do candle anterior como stop. Também pode ser feito por meio do IFR da forma clássica. Agora, se você quer operar o oposto, ou seja, o que eu chamo de retorno à cauda, pode ser feito através do estreitamento das bandas de Bollinger, que é o setup da boca do jacaré, a agulhada do Didi Aguiar, que é a média móvel de 3, de 8 e de 20, né? O cruzamento da média móvel de 8 e de 20 e o alvo na média móvel de 3. Eu também uso a média móvel de 3 e de 20 no coeficiente de LOR,
tem o livro lá na Amazon, quem quiser ler, Coeficientes de Lore, tá? Tem também a latinha chacoalhada do Stormer, que é o menor candle dentro de uma congestão a partir de 4 candles. Geralmente o sétimo candle, quando vai achatando, é o menor deles, ou o sétimo, a partir de 4, é como uma latinha chacoalhada que quando você abre, espirra para um dos lados, né? Enfim. Basicamente, ou nós vamos comprar ou nós vamos vender esperando que os preços retornarão à média, ou nós vamos fazer estruturas com opções, como o meu TT, que ele aposta ao mesmo tempo no retorno à média ou no retorno à cauda, né? Por exemplo, uma média móvel de 50 ou de 200, dependendo do tempo que você estiver disposto a ficar na operação, ou mesmo uma média móvel de 9 ou de 20 para prazos mais curtos, como no rompimento de banda de Bollinger. E no retorno à cauda, nós vamos comprar ou vender esperando que o preço vá se afastar da média ou vá variar mais do que o normal, né? Geralmente quando há uma acumulação. O meu indicador, volatilidade aplicada ao trade, justamente ele cria um túnel ótimo, bem preciso, ao redor da média ou do desvio absoluto, e então ele calcula quantos ticks o ativo passa dentro desse túnel, e aí ele estima um alvo aí em um lugar ótimo, próximo dos ombros da distribuição, usando uma ferramenta estatística. Então, essa foi a aula de hoje, é uma introdução a esse assunto, nós vamos voltar a ele com ferramentas mais precisas e coisas mais visuais, mas já deu para você ter uma ideia de que é muito importante. Então, muito obrigado até aqui, acompanhe os vídeos do canal, dá aí o seu like, compartilha, se inscreve, manda para os seus amigos, que é muito importante para a gente levar a iluminação, ou seja, terminar com a ignorância aí no mercado financeiro. Um grande abraço e eu te vejo no book.